que o Senhor nos fez, que o Senhor representa em nossas vidas. Estamos alegres pelo nosso nome estar escrito no livro da vida. Estamos alegres porque o Senhor Jesus nos ama. É Ele fiel em seu amor, em derramar toda a tua graça e nos dar do teu Espírito, para que possamos se manter nos seus caminhos nessa noite. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Estamos numa noite de quinta-feira, no culto de cura e de libertação, e quero eu, em nome de Jesus, levar uma palavra que está no livro de Lucas, ou o doutor Lucas, capítulo 10, Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. Lucas, capítulo 10, versículo 25. A todos que nos ouvem, a todos que nos acompanham, eu sei que existe aí um exemplar bíblico na tua casa. Eu sei que existe uma Bíblia aí na estante, na cabeceira da cama. Eu sei que existe aí uma Bíblia. Se possível, em nome de Jesus, esprenda-se do que esteja fazendo e acompanhe a leitura. Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. O tema da leitura: o bom samaritano. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Amém? Amém. Versículo 25 diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondestes bem, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo quanto mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma forma. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Deus é bom, irmãos. Nós temos uma lição poderosa, maravilhosa hoje. Deus é bom, nós temos uma lição grandiosa hoje. Falamos hoje sobre o que está morrendo sobre a face da terra. Vamos expressar hoje o que Cristo é a representação e que infelizmente está se acabando. O amor. Vamos falar hoje do que representa o amor que temos para com Deus e para com o próximo. Qual é a nossa ação? Quais as nossas ações? Quais os nossos atos que estão mostrando o que tem dentro do nosso coração? São bons atos? Para mostrar que temos coisas boas nos corações? Ou são maus atos? Para mostrar o que temos de mal em nossos corações? Olha só, Jesus, todas as vezes que Jesus estava em seu ministério, levando ensinamentos, levando ao seu discurso o reino do Senhor, ensinando os discípulos, sempre
tinha ali uma multidão rodeando. Sempre tinha ali um grande número de pessoas atentas em suas palavras. Sempre tinha ali pessoas querendo aprender. Sempre tinha pessoas ali querendo ouvir e se encher, se alimentar do que vinha da boca do Senhor. Aleluia. Só que também sabemos que no meio da multidão vinham os doutores da lei, vinham os escribas, os fariseus, vinham homens que estavam também com os pensamentos de encontrar falhas e erros nos ensinamentos de Jesus. Um desses homens, ele era um advogado da lei, ou um doutor da lei, um homem que conhecia toda a lei mosaica. A lei que foram expressa, era expressa justamente por esses doutores da lei nos templos. Eles conheciam as palavras, eles conheciam de cor, porque ensinavam os mandamentos, ensinavam os estatutos, ensinavam todos os valores, tudo o que a lei lhe mostrava. Mas esse homem queria de alguma forma ou de outra confrontar Jesus, queria de uma forma ou de outra testar Jesus, queria de uma forma ou de outra encontrar erros em Jesus. Em meio à multidão, em meio aos seus discípulos, em meio àqueles que estavam rodeando Cristo, ele lhe faz uma pergunta. Ele chega e reconhece: mestre. Ele sabe que Jesus não era uma pessoa qualquer. Mesmo sendo ele um doutor da lei, mesmo sendo ele um advogado da lei, ele reconhece que Jesus era diferente. E ele canta e expressa: mestre. E com uma pergunta, Cristo dá atenção, ele responde, ele expressa: o que farei eu para herdar a vida eterna? Sabe que muitas pessoas hoje podem até ter conhecimento do que representa a palavra de Deus, pode até ter conhecimento do que representa a religião, pode até ter conhecimento, mas no íntimo do teu coração tem dúvidas. Será que eu vou ser salvo? Será que eu estou no caminho correto? Será que me falta algo para ser salvo? Será que o que falta em mim? Qual a minha falha? Qual que é a minha pendência? O que eu estou em erro? O que falta em mim para ser salvo? Para entrar no reino dos céus? Para passar a eternidade ao lado de Deus? Sabe que muitas pessoas vivem essa realidade na sua casa. Muitas pessoas vivem mesmo conhecendo o íntimo do coração, sabe que tem alguma coisa errada. O íntimo do teu ser, quando para analisar-se e fazer uma autoanálise de si próprio, quando começa a pensar no seu caráter, nas suas ações, nas suas obras, nos seus sentimentos, a pessoa começa a encontrar falhas. Ela no mínimo analisa e fala: Senhor, como é que o Senhor me enxerga? Como é que eu sou visto aos seus olhos? Será que eu estou no caminho correto? Será que eu estou te agradando? Será que após a minha morte eu serei salvo? Há uma pergunta, e essa pergunta não foi em vão. Essa pergunta foi para quem sabia das leis. Ele conhecia as leis, ele conhecia o que estava escrito, mas ele não entendia, porque o íntimo do teu coração tinha falha, algum tipo de ação que lhe frustrava, lhe decepcionava no íntimo. E ele como doutor da lei, ele pergunta: Jesus, o que me falta para ser salvo? Jesus, sabendo que ele estava querendo prová-lo, Jesus, sabendo que ele estava querendo testá-lo, Jesus, sabendo que ele era doutor da lei, conhecia a lei, ensinava a lei, ele pergunta: mas vem cá, o que está escrito na lei? Como você entende? Como você lê? O que representa a lei? Ele cata e faz um resumo dos mandamentos. Ele faz um resumo do que Moisés ensinara. Ele faz um resumo de toda a lei mosaica. E ele expressa em 2 tópicos. E a verdade desses tópicos é uma verdade que Cristo tentou mostrar em todo o seu ministério. Não só o ato da lei, mas o ato também do amor e da compaixão, da misericórdia, da bondade que não se vivia, o ato de se colocar no papel do próximo. Será que nós vivemos hoje como religiosos ou vivemos como cristãos? Será que nós vivemos como os doutores da lei, tendo conhecimento, ou praticamos como Jesus o amor? Jesus canta, olha para ele e fala: mas como você lê? Como você entende? O que está escrito? O que você ensina? E ele canta e expressa.
Isto está lá no versículo 27, diz assim: respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Olha só, o amar a Deus é muito além de falas. Amar a Deus é muito além de poemas e expressões filosóficas. Amar a Deus é muito além de uma frase. Amar a Deus tem algumas cobranças, algumas doações, algumas exigências. Repara que amar a Deus tem que ser de todo o coração. Deus não está preocupado com a sua fala, com as suas ações, se não houver sentimentos, se não houver verdade no que você está expressando. Amar a Deus com toda a tua alma não pode ser uma coisa pequena, não pode ser uma coisa momentânea, tem que ser uma coisa que seja eterna, um relacionamento de você querer estar eternamente ao lado do Pai. De todas as tuas forças. Você não pode medir dificuldades, você não pode medir distância, você não pode medir esforços para estar na presença de Deus, para viver na presença de Deus. E olha só, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento. Veja aí a diferença. Tudo que você entende, tudo que você sabe o que é certo, tudo que você sabe o que é agradável, o que é palpável, o que é valoroso aos olhos de Deus, tudo que você tem dentro do teu ser tem que ser dedicado ao amor de Deus, tem que ser dedicado a agradar ao Senhor. E aí ele expressa segundo tópico: e ao teu próximo como a ti mesmo. Repara que para amar o próximo você tem também que amar a si. Tem pessoas que não têm mais o amor a si próprio. Tem pessoas que a autoestima está tão baixa, que ela não consegue enxergar mais futuro, que ela não consegue mais ter planos, que ela não consegue mais ter sonhos. Tem pessoas que não amam mais a si, para ela tanto faz como tanto fez, o que vim tem lucro. Tem pessoas que já perderam esse prazer, já não conseguem mais valorizar a sua própria vida. Então é difícil encontrar uma pessoa que não ama a si conseguir amar o próximo. O primeiro passo é amar a si próprio. Quando você sabe o que é melhor para você, quando você quer o que é melhor para você, quando você se dedica para o melhor para você, você sabe que essas mesmas necessidades, esses mesmos sentimentos, essas mesmas ações podem ser prestadas a quem está na necessidade. Você pode se pôr no lugar do próximo, você pode se colocar na situação do próximo e pode se condoer e colocar ele como mais importante do que você, colocar ele como mais valoroso do que você. Essa é a expressão do amor ao próximo. Jesus olha para ele e responde: bem fizeste, bem respondeste, está certo o que está falando. Faz o seguinte, pratica isso, faz isso e você vai viver, faz isso e será salvo, faz isso e você realmente está no caminho certo. Ele cata e tenta de uma forma ou de outra tentar justificar-se, e ele expressa nessa justificativa. Ele fala: mas responda para mim, quem é o meu próximo? Aí Cristo começa uma parábola, aí Cristo começa um ensinamento, Cristo começa uma história, e essa história descreve justamente a representação de um grande amor. Amar quem nos ama é fácil, amar quem está próximo é fácil, amar quem nos está constante nos ajudando é fácil. Agora, amar o inimigo é complicado, amar quem persegue é complicado. Amar o próximo é uma situação oposta do que os nossos pensamentos e sentimentos nos expressam. Ele responde com uma parábola, com uma história, e diz assim, olha só: descia um homem, a resposta dele foi com uma história. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de ladrões, salteadores. Os ladrões o emboscaram, os ladrões o cercaram, o roubaram, o espancaram. Os ladrões realmente tinham o propósito de levar o que tinha ele de precioso. Repara que, da mesma forma, essas ações acontecem nos dias atuais. Satanás, ele tem um propósito e ele só quer roubar quem tem valores. O diabo, ele não quer roubar quem já está na mão dele, já desnudo de valores de Deus, desnudo de valores do
dos céus. Ele quer roubar aquele que tem compromisso com o Senhor, aquele que tem o Espírito de Deus, que tem dons do Senhor, aquele que pratica o que o Senhor nos ensina, aquele que vive o poder da palavra. Todos esses valores o diabo quer roubar da vida dos seus. História de ser assaltado, história de ser roubado, é uma história extremamente comum, pastor. Onde você quer chegar com isso? O homem tinha uma viagem de uma cidade a outra, foi roubado, e roubaram tudo que tinha. Mas não só roubaram, também o espancaram. Meu Deus. Levaram o que ele tinha, espancaram ele e deixaram ele quase morto. Meu Deus. A história é difícil de se entender, porque o Satanás hoje, ele quer roubar o que você tem de espiritual. Existe sim uma grande batalha espiritual acontecendo. Os céus, no mundo espiritual, existe uma luta entre demônios e entre anjos. Anjos para te proteger, demônios para te destruir, com o propósito de te matar, roubar, o propósito de te levar para o inferno. Existe o propósito do diabo de te roubar, denegrir a sua imagem, te afastar de Deus, te induzir aos pecados e às iniquidades. Os seus valores ele está querendo roubar, os seus valores ele está querendo levar, tirando a presença de Deus, ele te deixa quase morto. Meu Deus, é verdade. Como assim quase morto? Você está vivo só em vida. Você está vivo só na carne. Você está vivo só na sua estrutura, mas espiritualmente morre, quase morto. Porque se você morrer fisicamente, está condenado. E ele fala só, repara, ele continua a história expressa, mas naquele caminho onde o diabo, onde o inimigo bloqueou e assaltou a vida desse homem, passava por ali duas pessoas, um sacerdote e um levita. Um sacerdote e um levita. Ambos observaram e ambos passaram de longe. Olharam, mas não quiseram compromisso. Viram a necessidade, mas viraram o rosto. Viu as enfermidades, viu as dores, viu o clamor de socorro, mas fingiu que não viu. Fez de desapercebido. Sabe que muitas pessoas religiosas, muitas pessoas dizendo ser cristãos, dizendo ser discípulos do Senhor, dizendo estar no caminho do Evangelho, estão vivendo de aparência. Como assim, pastor? São muito crentes, são muito atuantes, são muito vivos no Espírito dentro da igreja. Fora da igreja são outra pessoa. Fora da igreja tem outra personalidade. Fora da igreja as ações mudam. Fora da igreja ninguém reconhece que é crente, ninguém reconhece que é cristão, ninguém reconhece que é evangélico, ninguém reconhece que é discípulo de Cristo, ninguém sabe que ele segue o Evangelho. Quando paramos para analisar o exemplo do sacerdote, o sacerdote veio primeiro. O sacerdote representa hoje pastor, que está sobre a liderança de muitos. Mas naquela época representava a religião e não muda. Se naquela época o sacerdote representava o homem religioso, o levita representava as leis. Representava o que Moisés dava de ensinamento, as leis. Então a religiosidade de homens e a lei mosaica não conseguiu socorrer a alma, não conseguiu levantar o caído, não conseguiu levar consolo ao abatido, não conseguiu levar libertação ao prisioneiro, não conseguiu levar cura ao necessitado, não conseguiu levantar aquele homem. Eita Deus, Jesus. E se nós pararmos para pensar, o exemplo do levita foi seguir o seu sacerdote. Qual é o exemplo dos seus pastores? Qual é o exemplo daquele que você intitula como o nome de Deus, que você está ouvindo, que você está seguindo? Pastor, é difícil falar isso porque o senhor é pastor. Como você pode intitular e ver essas ações se você está enquadrado como pastor? A Bíblia fala que existem os maus pastores, mas Cristo é o bom pastor. E nós, para sermos pastores, temos que fazer como Paulo fazia. Paulo abriu mão de si, e a principal medo de Paulo era que o seu ministério, a ordenança do Pai, o ter relacionamento com Deus fosse frustrado, que o seu ministério fosse um fracasso.
O que ele tinha de alvo principal era agradar a Deus. Aleluia. E quando nós vemos as ações, vemos o exemplo de Paulo, ele olha de uma forma tão complexa e diz: seja meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Eu tenho um bom exemplo a se imitar. Eu tenho um bom exemplo a te mostrar. Eu sou um bom espelho de vida, porque a minha conduta é igual a do Senhor Jesus. A minha conduta é igual a dele. Ele me deu do teu Espírito Santo e eu sou o pequeno Cristo. Eu faço as obras que ele fazia. Eu vivo o amor, eu vivo a benevolência, eu vivo a prática da misericórdia. Eu vivo levando a palavra de Deus, eu vivo em obediência ao Pai. A realidade é a realidade que muitas das vezes nós não queremos enxergar, que existem ações malignas e demoníacas na vida de muitos líderes que estão induzindo as ovelhas ao caminho do erro, estão induzindo as pessoas aos caminhos largos, aos caminhos de benefícios próprios, aos caminhos de prazeres, de ostentação, aos prazeres que resumem em pecado e acabam afastando o homem de Deus. Pastores que não estão preocupados com a tua alma, pastores que estão preocupados com o que você pode oferecer para o ministério. Meu Deus. Pastores que estão preocupados não em te socorrer, não em saber quais são suas prioridades. Mas pastor, é até antiético o Senhor como pastor falar mal dos pastores. Mas o próprio Cristo nos ensina que haveria falsos profetas. Nós então temos que abrir os nossos olhos, não nos deixar enganar. O homem que é intitulado o homem de Deus, ele tem que ser guiado, ele tem que ser expresso, ele tem que ser exposto segundo a palavra de Deus. Se a conduta dele não é a conduta que expressa a palavra de Deus, não siga esse homem, não siga essa mulher. A verdade é essa. Quantos pastores aí estão levando muitos ao ecumenismo, dizendo que todos os caminhos levam a Deus? Isso é mentira. Quantos pastores aí estão preocupados em arrecadamento, dizendo que é para o evangelho, mas vivendo uma vida de luxo, e sabendo que na própria igreja, no próprio ministério, na própria rede de igrejas dele, tem pessoas passando fome, pessoas carentes de uma cesta básica, pessoas doentes, pessoas necessitadas, pessoas perturbadas, que precisavam de uma ação espiritual, uma ação financeira, uma ação de socorro, e não conseguem. E os pastores, líderes, os cabeças das igrejas estão ficando cada vez mais ricos, enriquecidos, fartos. Nós lembramos lá da última carta, a carta de Laodiceia, lá em Apocalipse, quando Paulo narra, quando Cristo revela para ele, quando o Espírito Santo mostra para ele, que muitos estariam nos últimos tempos nas igrejas, dizendo: eu estou rico, de nada sinto falta. Olha aí. E Cristo advertindo: você é um pobre, cego, nu, miserável. É verdade. Meu Deus. Como não advertência, como não expressar a verdade, como não mostrar o que é o que está acontecendo nas igrejas hoje. Sacerdotes, pastores que estão passando de longe dos necessitados. Verdade. E o pior, estão dando exemplo para a igreja, e a igreja está fazendo o mesmo. Meu Deus. Os subordinados da igreja, que estão ali para aprender, estão ali para imitar, estão ali para ser uma boa conduta, estão virando má conduta, porque estão andando segundo os seus pastores. Se você observar o levita, ele imitou o sacerdote. O sacerdote passou de longe. Pessoas que não querem mais compromisso com o amor, com o resgate, com o socorro do próximo. Verdade. Estão levando outras pessoas a mesmas ações. Meu Deus. Pessoas que têm cargos eclesiásticos, porque é líder de alguma coisa, porque é responsável por alguma coisa, porque está à frente de alguma coisa, estão esquecendo dos menores, estão ignorando os menores, não estão pensando mais de olhar para baixo, não estão pensando mais de olhar para os pequenos, não estão pensando mais. E nos lembra a última pregação que fala sobre o servo bom e o servo mau. Olha aí. Nos lembra lá em Mateus 25, quando Jesus separa os bodes das ovelhas. Quando expressa: benditos, vinde benditos de meu Pai, e entrai e herdai a terra que foi preparada desde a cidade que foi preparada desde a fundação da terra, antes da fundação da terra. E olha para os maus e fala:
olha só, afastai-vos de mim, malditos, Meu Deus. e sede lançado no fogo eterno. Meu Deus. Olha só, lembra dessas condutas, desses valores. Cuidado, cargo eclesiástico não leva para o céu, carteirinha de pastor não leva para o céu, carteirinha de líder, de regente, carteirinha de missionário, missionária, evangelista. Cuidado, isso não leva para os céus. Verdade. O que leva para os céus é a conduta do que Cristo nos ensina. Viva a misericórdia, viva a justiça, viva a verdade. Aleluia, meu Deus. Oh. Entenda que o refúgio, o socorro para aquele homem que estava meio morto, caído, talvez viesse do pastor, talvez viesse do levita, talvez viesse do sacerdote, talvez viesse do cantor. Passando por ele, ele pensou: quem sabe agora eu me levanto, quem sabe agora ele me ajuda, quem sabe agora essa ferida cura, quem sabe agora meu coração é tratado, quem sabe agora ele me dá uma palavra de consolo, quem sabe agora ele me dá uma ajuda financeira, quem sabe agora ele me põe em pé, quem sabe agora ele me socorre. Ele olhou e perdeu as esperanças quando ele ignorou e passou de longe. Meu Deus. Quando eles ignoraram e passaram de longe, Olha aí. a frustração e a decepção se tornou muito maior. Mas Jesus, em sua historinha, expressa que vinha um homem da cidade de Samaria. Deus. Repara que quando nós falamos de lugares, nós falamos de lugares e tem um certo mistério nos lugares. Eita. Existe uma certa revelação aí, existe um parecer de Deus ainda sobre os lugares. Aleluia. Vamos reanalisar. Jesus fala que um homem saiu de Jerusalém e foi para Jericó. Sabe o que representa a palavra Jerusalém? A cidade de Jerusalém, a cidade da paz, o lugar de paz. Aleluia. O lugar de paz, muitas vezes você está numa igreja, está num local que tem a representação de Cristo, a presença do Senhor, a liderança do Espírito Santo, aonde você se engloba como paz, aonde você sente a presença do Senhor. Mas muitos estão largando a paz, largando a presença, largando a comunhão e procurando lugares como Jericó. Como assim, pastor? Jericó era uma terra abundante, Meu Deus. era uma terra de riquezas, Olha aí. de campinas verdejantes, de flores, o aroma, o bom cheiro, o bom clima da cidade Meu Deus. atraía qualquer um. Era uma cidade turística, era a cidade dos ricos. Quantas pessoas estão trocando a igreja pelos lugares de ricos? Quantas pessoas estão trocando a paz pelas fortunas, pelas ostentações, mudando os caminhos, invertendo os valores, entrando no caminho largo? Jesus. Você me entendeu ou não? Eita, Olha só. Deus. Aleluia. Jericó, lugar largo, porta larga. Jerusalém, porta estreita, mas com Cristo. Porta estreita, caminho estreito, mas com paz. Aleluia. Deus. Muitas vezes o que é bonito, o que é chamativo, o que todo mundo quer, o que é almejante, o que todos estão andando em direção, muitas das vezes não é onde tem Cristo, não é um caminho bom, um caminho de salvação, um caminho de vitória. Eita, papai. Fala Deus. Mas quando fala aqui, olha, sobre a história, quando fala aqui sobre Samaria, terceira cidade, porque Jesus fala que vinha um homem de Samaria, um samaritano. Os samaritanos não se davam com os judeus, Eita. eles não relacionavam-se, eles eram inimigos, eles não tinham comunhão, não tinham amizade. E repara que a representação desse samaritano é o próprio Jesus. Se o sacerdote representa a religiosidade, o levita representa as leis mosaicas, o samaritano representava Jesus nessa história. Aleluia. O samaritano, ele vinha de viagem. Olha só o que diz aqui, ó. O versículo 33 diz assim, ó: mas um samaritano ia de viagens e chegou ao pé dele. Aleluia. Jesus Cristo, quando veio sobre a face da terra, ele não veio para ficar. Repara uma coisa, ele veio só de passagem, de viagem. O propósito dele era só chegar a nós. O propósito dele era só ter um coração cheio de compaixão ao necessitado, aquele que estava condenado, meio morto. Ele veio com o propósito de aplicar sobre nós a cura,
tomar sobre nós a condenação, tomar de nós as dores, as enfermidades, as maldições. Ele veio com o propósito de resgate. A ação de Cristo Jesus na cruz do Calvário foi resgate da minha e da tua alma. Foi o resgate das nossas vidas, para nos gerar paz e vida eterna, vida plena, vida de gozo, vida abundante. O propósito aqui é que esse samaritano era inimigo. Sabe o que aconteceu? Jesus não foi aceito. Jesus não foi aceito pelos hebreus. Jesus não foi aceito em Nazaré. Jesus não foi aceito pelos galileus. Jesus não foi aceito. Ele veio para o seu povo e o seu povo não o recebeu. Entenda, ele se tornou um inimigo. O próprio povo, perante a Pilatos, gritava: solta Barrabás, crucifique Jesus. Eles não aceitaram. Ele se tornou inimigo. Samaritano. Ele poderia ter dado um exemplo de um hebreu, ter dado exemplo de um do seu povo, do povo escolhido, do profeta, de um sacerdote de grande nome. Ele poderia ter dado o exemplo de Caifás, que era líder de sacerdote naquele ano. Mas não. Ele deu o exemplo de um povo, de um homem que era inimigo, um samaritano. De um homem que não era aceito, não era recebido, não tinha intimidade, não tinha proximidade, não tinha relacionamento, não tinha amizade. É diferente dos dias atuais. O religioso não consegue ter amizade com o Senhor, não consegue ser amigo de Jesus Cristo. Aquele que vive só pelas leis, como os levitas na época, não conseguiam viver a compaixão, a intimidade, não conseguiam viver o amor, não conseguia ser amigo de Jesus. Não conseguiria ser amigo do samaritano. O sacerdote levita jamais seria unido com o samaritano. Mas a Bíblia fala que foi esse samaritano, olha só, esse samaritano que chegou ao pé daquele homem caído ao chão. Aleluia. Foi ele que teve compaixão. Sabe o que é compaixão? Compaixão não é comparado com dó. Eu tenho dó. Compaixão é comparado com misericórdia. Aleluia. É comparado com amor. Glória a Deus. Quem tem dó, olha, até se comove, mas ele fica lá e você vem aqui. Espero que alguém ajude. Eu não posso não, mas morro de dó. Mas quem tem compaixão, tem misericórdia. Quem tem misericórdia ama. Quem tem misericórdia, quem tem compaixão, ele se doa, ele não consegue ver a situação, ele não consegue ver a necessidade, ele não consegue ver as pessoas caídas sem que se doe para levantá-las. O samaritano, Cristo, olhou para mim, olhou para você, no mundo de pecado, no mundo de trevas, no mundo errôneo, no mundo cheio de pecados e iniquidades, no mundo de condenação, no mundo ao qual ninguém nos dava valor, no mundo ao qual nem sabíamos o que era amá-lo, nem tínhamos pensamento de amá-los, no mundo ao qual qualquer um não dava mais crédito para mim, não dava mais crédito para você. Quantos estão vivendo dessa forma no mundo? Quantos não têm mais nenhum tipo de relacionamentos? Quantos estão vivendo no anonimato? Quantos estão vivendo a solidão? Quantos estão vivendo a depressão? Quantos estão levando-se à morte porque já não conseguem mais ser amados? Mas Jesus olhou para mim sem olhar para os meus pecados, olhou para você sem olhar para os seus pecados, mesmo quando estávamos em trevas, e decidiu nos amar, nos resgatar, sentiu em nós compaixão. Verdade, meu Deus. Chegou a nós caído, chegou a nós quase morto. Aleluia. E decidiu atar nossas feridas. Olha só o que fez o samaritano, olha só o que faz Jesus na minha e na sua vida. E aproximando-se, atou-lhe as feridas. No mínimo ele começou a fazer curativos. Começou a passar uma faixa. Ele deve ter começado a lavar, desinfeccionar. Ele deve ter sido doado a cuidar dos ferimentos. Porque entenda uma coisa: ser espancado pelo inimigo, ser roubado pelo inimigo, ser deixado quase morto pelo inimigo, é uma coisa extremamente séria. É uma coisa que nós temos que analisar e refletir. Porque o diabo não tem misericórdia, ele não tem dó, ele só não matou porque Deus não permitiu. Você até hoje não veio à sepultura porque ainda há esperança de se render ao Senhor.
Senhor, ainda há esperança de intimidade com o Senhor, ainda há esperança de amizade com o Senhor, ainda há esperança de aliança com o Senhor, ainda há esperança de vida eterna com o Senhor. Porque se não fosse Deus Todo-Poderoso, o inimigo da sua alma já teria te levado para a sepultura, porque você hoje, estando vivendo quase morto espiritualmente, ainda há esperança de Cristo chegar com compaixão, ainda há esperança de Cristo chegar com misericórdia, com perdão, para te resgatar, para curar as feridas do teu coração. Aleluia, meu Deus. Para curar as suas feridas espirituais, para curar as suas feridas familiares, emocionais. É Cristo que pode fazer esse padrão de resgate. Ele estava atando as feridas, ele estava cuidando dos ferimentos. Essa noite ele está tratando das suas necessidades. Ele não te perdeu de vista. Você continua sendo especial, o amor deles continua te envolvendo, continua sendo guardado por Deus. A Bíblia fala que ele aplicou azeite e vinho sobre o ferimento. Na vida daquele homem, azeite representa o Espírito Santo. Era usado com propósito de uso como luz. Olha só, a Bíblia fala que Deus é luz. O azeite naquela época ele era usado para ser movido como luz, para acender os candeeiros. O azeite ele era tratado como remédio. Remédio. No caso aqui foi tombado azeite para que não infeccionasse, para que nenhum tipo de mosquito, nenhum tipo de bactéria, nenhum tipo de invasão naquele ferimento piorasse. Protegia os ferimentos, curava os ferimentos. O azeite também era usado para alimento. A palavra de Deus é alimento. Olha só como se encaixa no perfil do Senhor. Ele derramou azeite sobre as feridas. O azeite aqui representa o Espírito Santo de Deus. Era o Espírito Santo teu ajudador. É o Espírito Santo teu consolador. É o Espírito Santo que derrama o bálsamo, o conforto, que tem uma palavra sábia. É o Espírito Santo que te dá a resposta. É o Espírito Santo que te guia, segura em tuas mãos. É Ele que lhe acrescenta fé. É o Espírito Santo que diz ser seu refúgio, sua rocha firme. É o Espírito Santo que continua ao seu lado. É Ele que abre os caminhos, por esses caminhos difíceis, apertados, intransponíveis. É Ele que abre caminho e segura nas suas mãos e diga: prossiga, eu sou contigo, não tenha medo. Ele derramou o Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado sobre a sua carne hoje. O Espírito Santo é derramado sobre a sua vida hoje. Levanta-se em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Receba saúde espiritual hoje em nome de Jesus. A Bíblia fala também que Cristo narra na sua história que Ele derramou o vinho. Ele deu vinho. A representação do vinho é a alegria. Quantos estão vivendo uma vida tão abatida? Os ferimentos abertos, já não tem mais expectativa, estão vivendo uma tristeza, uma ansiosidade. Hoje, o mal do século, a depressão que está levando tantos à morte, tantos ao suicídio. A Bíblia fala que Deus dá alegria com a presença do Espírito na vida do homem. O homem que tem o Espírito de Deus, ele tem algo mais importante sobre as suas vidas. Algo que dinheiro não compra, o que é mais valoroso sobre a face da terra. A presença do Espírito Santo na vida do homem. Davi, quando caiu, quando pecou, quando errou. Davi, quando ele soube que estava sendo desmascarado pelo profeta Natan, que ele foi levado pela história de Natan, não entendeu, mas quando Natan desmascarou, ele assumiu o pecado. A consequência do pecado aconteceu, mas ele alcançou misericórdia. Ele pediu a compaixão. A oração dele mostrou a necessidade que ele tinha de Deus. E na sua oração, no Salmo 51, ele reflete: olha só, Pai, não retires de mim o teu Espírito Santo. É o que é mais importante. Davi tinha como o mais importante a presença de Deus sobre a sua vida. Tenha hoje como o mais importante a presença de Deus sobre a sua vida. As pessoas às vezes botam como mais importante seus bens materiais, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, o seu dinheiro, o seu carro, a sua empresa, os seus relacionamentos, o seu estado, a sua fama, o seu poder. Mas tenha hoje Jesus Cristo como o
maior, a sua maior riqueza, o seu maior relacionamento, o seu maior bem. Para que você seja pleno, curado, sadio, alegre, vivo, feliz. Para que você tenha no teu coração a paz. Paz que o mundo não consegue nem descrever. A paz que Cristo dá, o mundo não consegue se igualar. A paz que Cristo dá, o mundo não consegue comprar. Aleluia a Deus. Ele derrama alegria. Ele derrama cura sobre aquele homem. E ele não fica só contente com isso. Ele não quer só te curar. Ele não quer só te alegrar. Entenda uma coisa. Muitos estão sendo curados e recebem milagres porque Cristo é bondoso. Verdade. Cristo é misericordioso. É. Mas entenda, só a cura não te salva. Verdade. Só a cura não te leva para os céus. Verdade. A alegria de ser curado, o azeite e o vinho. Se for só isso, tem o risco ainda de você ir para o inferno. Olha só o que Cristo explica. E levou ele a uma estalagem, colocou-o em sua cavalgadura, tomou a responsabilidade daquele homem doente sobre si, levou-o para a estalagem. O que era uma estalagem? O que era uma hospedaria? A igreja. A representação de uma igreja. E repara que lá na estalagem, ele mesmo que cuidou do homem. Mesmo na igreja, é Cristo quem cuida de você. Mesmo estando na igreja, não é pastor, não é cantor, não é obreiro, não é obreira, não é profeta, não é missionário, não é missionária, não é evangelista, não é bispo, não é apóstolo. Quem cuida de você na igreja é o próprio Jesus Cristo. Mesmo estando na estalagem, repara que o cuidador, o proprietário da estalagem, o dono da estalagem, o dono da hotelaria, ele não tomou frente quando Cristo estava. A Bíblia fala que ele chegou e ele cuidou daquele homem. Olha aí, Jesus. Quando Cristo está na sua vida, a vitória é certa. Obrigado, meu Pai. E repara que no outro dia, depois de cuidar, ele foi embora. Mas quando ele saiu, ele olha para o estalajadeiro, ele olha para o dono da hotelaria e fala assim: olha, cuida dele, agora a responsabilidade é sua. Pastor, cuida. Pastor, a responsabilidade é tua. Repara que ele bota a responsabilidade na mão daquele hoteleiro, daquele estalajador. E fala para ti: cuida dele. Porque quando eu voltar, eu vou tomar satisfação. Se ele gastar, não importa, cuida dele. Eu vou te pagar. Existe recompensa. O teu trabalho não é nulo no Senhor. É verdade. Da mesma forma que ele se comprometeu em pagar. Ele se comprometeu em pagar, ele também deu 2 denários ou 2 dinheiros. Eu fico imaginando, por que 2? Ele fala que levou aquele homem ferido em seu cavalo, colocou no hotel, na estalagem, na hotelaria, e cuidou naquele dia, e depois deu os 2 dinheiros para o dono da hotelagem, falou para ele: cuida dele, e quando eu voltar eu passo e pago o que você gastar. Eita Deus. Eu fico pensando, por que 2 dinheiros? Talvez 2 dinheiros represente o que o próprio doutor da lei falou no início da parábola, no início da leitura. O que representa os mandamentos? O resumo do amor a Deus e amor ao próximo. Talvez seja os 2 dinheiros. Talvez seja os 2 denários. Olha aí. Talvez foi a responsabilidade que Cristo deu para aquele dono da hospedagem. Mas eu estou te dando 2 dinheiros: o amor a Deus e o amor ao próximo. Aleluia. Para você cuidar dele. Papai. Você está sendo aqui, ó, agora, a responsabilidade é tua agora. Eita Deus. Lembra de um detalhe? Os pastores darão conta das suas ovelhas. Olha aí. Sabe que a salvação é individual para todos. Mas se o pastor conduzir a sua ovelha no erro, ele também perde a sua salvação. Meu Deus. Existe uma responsabilidade, é sério o que Deus está falando. Verdade, Deus. Não brinque de ser cristão. Não brinque de pregar a palavra. É um tal de pastora do Pix. É um tal de pastor andando de helicóptero. É um tal de pastor andando de Ferrari. É um tal de pastor entrando na revista Forbes como o mais rico do mundo. Meu Deus. Eu fico olhando. Não brinque de ser pastor. Um dia Cristo vai chegar, o bom samaritano vai entrar na estalagem novamente e tomar satisfação. O bom samaritano vai se encontrar com a igreja novamente.
Jesus Cristo vai encontrar com a noiva do Cordeiro. Ele vai tomar satisfação. Aquele que realmente cuidou, aquele que realmente amou, aquele que realmente valorizou, esse sim terá recompensa. Esse sim terá recompensa. Glória a Deus. Aleluia. E eu fico pensando que na estalagem ainda tem lugar. Oh, Deus. Que neste hotel, nessa estalagem, ainda há lugar vago. É verdade. Oh, Sabe por que tem muito lugar vago? Porque muitos que enfraqueceram, que estão caídos, quase mortos, já não estão sendo vistos pelos sacerdotes, já não estão sendo vistos pelos levitas. Meu Deus. Que na realidade os homens não estão querendo mais amar o próximo para levar o Evangelho. Quando encontra quem está levando o Evangelho por amor, levando o Evangelho por compaixão, poucos estão dando crédito. Verdade. O amor se esfriou de tal jeito que as pessoas estão procurando os doutores e ensinadores para satisfazer a sua própria carne, os seus próprios desejos. É verdade. Meu Deus. Cuidado. Um dia teremos que dar satisfação. Um dia virá uma resposta. Um dia virá uma pergunta. Olha a pergunta que Jesus faz para esse doutor da lei. Versículo 36 diz assim, ó: qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões, dos salteadores? Eita. Imagina isso daqui, o dia do acerto de contas. Olha aí. Qual dessas três pessoas você é? Qual dessas três pessoas te representa? Qual dessas três pessoas que encaixa no seu caráter? Eita. Qual dessas três pessoas que encaixa na sua moral, no seu dia a dia, nos seus feitos, nas suas obras? O sacerdote religioso, o levita que se queria saber das leis, Meu Deus. ou o samaritano, o inimigo, o não aceito, mas que usou de compaixão e misericórdia. Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que nós seremos salvos pelas nossas obras. A salvação vem pela graça. Nós cremos na graça, nós por fé cremos na graça e cremos na salvação. Mas se não tivermos boas obras, não temos salvação. Meu Deus. Cristo pergunta: qual desses três te parece que usou de amor ao próximo? Eu fico pensando, qual desses três você representa, doutor da lei, advogado da lei? O que você é? Ele canta e responde, versículo 37, ele diz: o que usou de... Misericórdia. Aí o segredo está aí. Usar de misericórdia. O segredo está aí. Amar a Deus com tudo que você representa, com tudo que você é, com tudo que você tem. O segredo está aí. Amar o próximo. Tenha sua autoestima elevada. Aleluia. Seja um homem curado, um homem alegre, cheio do Espírito Santo, um homem cheio de vitórias, de bons testemunhos, de boas ações. E cure, ame, doe-se, preocupe-se com o próximo, abençoe o próximo, viva esse amor. E ele responde aqui, ó, para encerrar. E Jesus disse: vai e faz da mesma maneira. A receita foi dada hoje para entrar no céu. A receita foi dada hoje para você se relacionar com Deus novamente. A receita foi dada hoje para você voltar à aliança com o Senhor. A receita foi dada hoje para você entrar no reino dos céus pelas portas. Aleluia, Deus. Eu fico pensando, se o arrebatamento da igreja acontecer a qualquer minuto, quantos vão dar desculpa em saber que nunca ouviram do amor de Deus? Meu Deus. Que não sabem qual a receita de entrar nos céus? A receita está sendo dita hoje. Vai e faz dessa mesma forma. Glória a Deus. Viva o que Cristo te reservou. Viva o que Cristo preparou. Viva os sonhos de Cristo para a sua vida. Viva os projetos de Cristo para a sua vida. Para a sua vida. Desprenda-se desse mundo. Desprenda-se do que o diabo te oferece através desse mundo. Desprenda-se da sua carne. Desprenda-se dos seus pecados. Desprenda-se das iniquidades. Desprenda-se de tudo que tenta te enganar. E se envolva, se relacione, ganhe intimidade, amizade com o Senhor Jesus novamente. Glória a Deus. Cristo quer te resgatar hoje. Aleluia. Cristo te ama, quer te levantar, quer te curar, quer te dar alegria novamente. Aleluia. É o Senhor Jesus. Não esqueça disso. É o Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus.
Glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Que Cristo te alcance e te dê vitória. Que o nome do Senhor seja glorificado através do seu testemunho, através das suas ações, das suas obras. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém.